E aí, galerinha, voltamos a mais uma aula sobre editores de texto. Aula passada trabalhamos com um bloco de notas e percebemos que essa aplicação tem vários recursos, principalmente se você quiser fazer apenas uma pequena anotação, né? Uma lista de compras, algo bem simples. Você vê que ele tem todo o sistema de busca, até sofisticado, né? Com um sistema que só vê mesmo a composição de caracteres, né? Textos, para simplificar. Agora, hoje trabalharemos o WordPad. Ele é uma versão mais robusta do bloco de notas e tem algumas características que eu testei antes dessa aula. Para abrir o WordPad, basta você pesquisar, né? Vamos fazer por atalho, já que está aprendendo, ó, tecla Windows, WordPad, Enter, ou clicando aqui em cima, você vai abrir esse fabuloso componente que vem com o sistema Windows. Outros sistemas também vêm, tá, pessoal? Com editores de bloco de notas, só vai ter outro nome, mas as características que a gente está trabalhando aqui são as mesmas. A primeira diferença, se notar, é que o WordPad trabalha com itens multimídia, como imagem, desenho do Paint, da teoria de objetos de outros programas. Clicando aqui, por exemplo, veja que ele está preparado para receber objetos de outros tipos de documento, certo? Ok. Eu vou pegar aqui a Adobe Acrobat Reader só para ver o que vai acontecer. Vou pegar um documento PDF aqui. Vamos aqui na pastinha de FPA. Pegar aqui uma resolução. Olha aí, ele encaixa a resolução do documento. Então, a grande diferença comparada ao bloco de notas, né? E aí o que acontece? Ele colocou apenas a imagem desse documento, né? Foi a forma que ele se comportou. E aqui nas opções, a propriedade do objeto. Então, o botão direito do mouse, em vários momentos que a gente clica no documento, ó, ele vai mudar, tá, as suas configurações. Então, nesse caso aqui, as propriedades do meu documento fazem com que o sistema simplesmente abra o documento. Não é nada muito especial, mas acredito eu que de acordo com a sua interação, você descubra o que cada objeto faz, pois são vários. É só mesmo para iniciar essa diferença. A primeira coisa que nós temos aqui é a cópia de texto da internet. Eu copiei um texto aleatório sobre a temática amperagem no bloco de notas. E vejam que ele ficou ali, tirou toda a formatação. O WordPad se comporta da mesma forma, tá, pessoal? Da mesma forma. Então aqui eu vou copiar imagem, só para vocês verem que o WordPad só tem algumas coisas que você pode fazer que você não consegue fazer no bloco de notas. Se vocês forem fazer texto e for pegar uma referência, é interessante passar no bloco de notas. Ele sim tira toda a formatação. O WordPad ainda deixa alguns resquícios, né? Mas, como vocês veem, ele copia imagem, uma coisa que facilita muito a formatação de texto. Então, o WordPad a gente usa muito para fazer relatórios, coisas mais simples do que um trabalho complexo que a gente precisaria da ferramenta de escritório, como o Word, né? O OpenOffice. Então, isso é só para apresentar a vocês essa ferramenta e como que ela se difere. Agora, voltando a abrir a ferramenta, você vai perceber uma coisa. Tem uma régua aqui, né, com o tamanho exato da folha. Você pode dar zoom aqui, ó, através dessa barra de zoom, tá? Clicando em mais ou menos, ou segurando a tecla Ctrl e usando a bolinha do seu mouse, ó. Você consegue configurar melhor. Deixa eu voltar para 100%. Ok. Beleza. Então já vimos algumas diferenças até na questão estética, né? Então eu posso colar da internet, como eu copiei lá, ele já fica na minha barra de copiar e colar. A primeira coisa que você vê que é muito interessante, que é o copiar e colar, tem um colar especial, né? Que deixa você fazer algumas operações, como não formatar o texto, né? Por padrão, ou deixar o texto formatado. Eu vou novamente copiar um texto qualquer. Veja que eu não regrei muito, né? Como copiar esse texto, e vou aqui no colar especial. Então, ó, ele pede o texto não formatado. Vou colocar aqui OK, ele tirou toda a formatação do texto. Se eu não fizesse isso, para selecionar tudo, igual o professor faz aqui, é Ctrl D, tá? Que é selecionar tudo.
Então ele simplesmente é um colar da internet, que você pode fazer isso com Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como eu já ensinei em aulas anteriores. Então, a primeira coisa que a gente tem diferente do bloco de notas é várias fontes, né? Então, vou pegar um texto. Toda vez que nós vamos testar textos, a gente vai aqui no Lorem Ipsum, né? Que nos possibilita criar parágrafos, né? Por criar mesmo, sem nenhuma formatação especial. É um texto muito utilizado para trabalhar texto. Então, eu vou mandar ele gerar aqui 5 parágrafos e vou copiar esse texto aqui de 5 parágrafos, só para a gente ter alguma coisa. Você pode copiar de qualquer site da internet, tá? Porque você já sabe que ele vai vir assim, sem formatação nenhuma, né? Então, uma vez copiado esse texto de exemplo, eu vou selecionar aqui o título e vou começar a usar o que a gente tem no WordPad. Bom, a gente tem pouca coisa, copiar, colar, recortar, ações já feitas em aula, mas a primeira que a gente vai trabalhar é fontes. Então, vou fazer um título bem bacana, vou escolher aqui a fonte Baldes 93. Olha que legal. Vou dar um zoom, Ctrl, bolinha do mouse, pra gente ver. E olha lá, que bacana, né? Então, eu vou configurar com vocês um relatório, tudo bem? Relatório que a gente entregaria para um trabalho. Uau, ficou tudo maiúsculo, professor. Como é que o senhor fez isso? Bom, tem um atalhozinho que o professor usa, né? E isso é uma das coisas que eu acho bem interessante da plataforma do Word, é que ele te dá algumas configurações aqui no WordPad e algumas ficam escondidas. Eu realmente não consigo identificar via mouse isso aqui. Para você fazer isso, pessoal, é Shift F3. Se eu pego um texto Shift F3, ele vai inverter da seguinte forma, deixar tudo minúsculo, a primeira letra maiúscula ou tudo maiúsculo. Olha aí. Shift F3. Seleciona um texto, ó. Vou selecionar um texto maior e fazer o mesmo. Olha, deixou todas as letras maiúsculas, né? Isso foi a forma que ele interpretou. Ctrl Z para voltar, né, as configurações. Acho que eu fui longe demais. Ctrl Y para refazer, não é isso? É que ele não deixou. Alguns programas deixam que você faça isso com um conjunto maior de texto, tá? Ok, relatório maiúsculo e vou formatá-lo através da seção parágrafo para o meio, tá? Aqui eu vou colocar uma fonte diferente, que é um subtexto. Eu vou botar uma Berlin Sans, vou botar ela em itálico, como vocês podem ver, no meio também. Olha como é que o nosso texto está ficando diferenciado. Aqui é onde o aluno vai colocar apenas um texto resumo, né? O resumo do seu relatório. Vamos colocar assim, bem estilo artigo, né? Resumo, ponto, e ele começa a escrever. No final, para identificação, ele vai fazer as palavras-chave, né? Que são coisas que tem a ver com o seu relatório. Ele coloca por default calibre, né? Mas se você der um Ctrl T, que é selecionar tudo, você pode colocar aqui, ó, não sei, geralmente, né, a gente coloca Times. Vamos ver se tem. Ó, posso procurar Times New Roman Show, que é estilo de revista, né? Acabei colocando em tudo. Vou colocar aqui o justificado, que é aquela formatação para ficar as linhas bonitinhas. Então você pode fazer aqui, formatar a esquerda, direita, no centro e formatado. Não é muito diferente. Aqui acabou perdendo aquela minha formatação bacana que eu tinha feito, né? Triste. Mas a gente volta a ela, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Barulhos 93. Claro, o professor não vai deixar você usar essa fonte aí, mas aqui você pode. Verdana para o resumo. E pronto. Só mesmo uma pequena configuração. Vou pegar um pedaço desse texto só para dizer que é o nosso esquema. Verdana, então olha, estou usando o sistema de busca de fontes. Tamanho aqui eu vou botar 10, certo? E itálico, olha aí. Palavras-chave. Show de bola. Outra coisa que eu posso fazer nesse editor no início do parágrafo eu posso dar aqui o recuo, né, para menos ou para mais. Pode diminuir o recuo, não tem como, porque eu estou no limite da folha, ó, da margem da folha, mas posso dar o recuo para frente. Olha aí, ó, o parágrafo ficou recuado, né? Tudo bem? Isso é diferente, pessoal, da gente tabular a primeira linha, tá? Que aí eu clico na tecla Tab, ó, ele só dá um recuo na primeira linha.
Se eu tabular aqui, como vocês viram, selecionando essa opção, ele recua o parágrafo inteiro, tá? Então essas opções de parágrafo precisam ser compreendidas. Aqui você consegue fazer algumas coisas sobre os recuos do parágrafo, né? A distância entre da primeira linha, da direita para a esquerda e tudo mais. À medida que você modifica o texto, através dos atalhos que eu estou ensinando, tu percebe que isso pode mudar. Espaçamento entre linhas, alinhamento, você consegue fazer muita coisa aí através desse menu que a gente faz um pouco mais automático. Mas enfim. Uma função interessante, né? Geralmente o relatório ele pode ter os autores. Show de bola, nome bacana, né? Não, nada a ver, irmão. Deixa assim. Eu posso usar aqui uns recursos que chamam-se subscrito e sobrescrito. Isso é interessante para fazer funções, né? Por exemplo, x ao quadrado. Como é que eu boto isso ao quadrado? Você pega, seleciona aqui apenas o 2 e coloca o que? Sobrescrito, olha lá, x ao quadrado. E quando você tem aquelas funções matemáticas que fala x n-1, né? Quer dizer que você tem um grupo. Você pode pegar o n-1 ou sei lá, né? Estou só dando um exemplo de uma das formas de usar. Tá muito junto aqui. Ele está considerando um fator só. Pronto. E eu boto aqui sobrescrito, ó, fica abaixo do abaixo. Então, sobrescrito acima, subscrito abaixo. Olha que legal. Então você vê que um pequeno programa como esse ele é muito mais leve. Então a gente está estudando esses editores alternativos porque são muito leves. E dependendo do trabalho, dependendo do computador que você tem, você vai conseguir fazer coisas rápidas. Então aqui a gente formatou um pequeno relatóriozinho, né? Um trabalho que não exige grande formatação, e agora vamos inserir uma imagem. Eu vou colocar uma imagem bacana de eletrônica, olha. Clicando na imagem, o menu aqui ele vai aparecer outras coisas, ó, redimensionamento, alterar essa imagem e tudo mais. E aqui eu posso colocar, né, figura X, né, que é o número dela, né, tal. Colocaria a descrição. Então, dá um formato mínimo. Como o WordPad foi feito para coisas pequenas, né, você tem aqui alguns recursos, como por exemplo marcador, você marcar coisas importantes em um texto que você está elaborando, cor da fonte também, né, você pode vir aqui mudar a cor de um texto, riscar, né, talvez você está corrigindo uma pesquisa sua, essa parte não é mais importante, você copiou da internet, mas está fazendo um resumo, né, ó, isso aqui não entra, isso aqui mudou, estou lá riscando. Então, ó, sublinhar também, cifrar, ó, isso aqui é bem importante, eu cifrar para o cara ver, né, a relevância disso aí. Por aí vai. Aquelas funções que eu fiz via teclado, né, com Shift F3, para deixar maiúsculo, ó, ou minúsculo, ó, só a primeira maiúscula, você pode fazer por aqui, você não tem por aqui, né, então estou recordando novamente. Eu achei que era essas teclas, mas essa tecla aqui na verdade me confundiu. Ela deixa o texto selecionado maior ou menor no tamanho, tá? Você pode vir aqui nesse menu, tocar o tamanho da letra ou digitar um valor, ou através desses parâmetros aqui para ele percorrer esse menu sozinho, né? Para você ir comparando um por um, por exemplo. Bom, o resto aqui é o espaçamento entre linhas, então vamos pegar um parágrafo aqui, esse parágrafo por exemplo. E eu achei que está muito junto ou está muito longe. Você pode vir aqui, ó, diminuir o espaço entre linhas ou aumentar bem, né? Vai depender da sua visão do público, né? Eu sempre aconselho os alunos a botar um e-mail, porque quem usa óculos tem dificuldade, né? Quando está muito junto e tudo mais. Ó, adicionar espaço de 10 pontos após parágrafo, sim ou não? Você vê que ele dá um espaçozinho, porque aqui tem uma linha, né? Mas se eu tirar, ó, veja que eu posso colocar aqui, né, 10 pontos, que aí ele dá um espaço entre parágrafos, o cara vê o espaçamento. Enfim, tudo isso você pode mexer. O desenho do Paint é muito interessante, cara. Às vezes você não tem uma imagem na internet para explicar o que você está fazendo, ele já abre o Paint aqui para você. Olha que legal, essa é a compatibilidade entre os programas da Microsoft. E você vai montar um gráfico, alguma coisa, né? Eu vou criar aqui o eixo de X, o eixo de Y, de forma bem simples.
O Paint já foi uma disciplina dada em sala de aula, já. Pode ser que eu grave alguma coisa sobre ele. Então vou botar uma curva aqui, tá? E aí eu posso colocar o texto, né? X é Y, né? Aqui, X. O legal dessas formas aqui, ó, é que você pode pegar o contorno e colocar o contorno de várias maneiras. Deixa eu colocar, vou colocar assim mesmo. Deixa eu colocar um vermelho. Aí eu poderia fazer aqui, né, só para a galera ver que o valor 8, sei lá, que o valor 12, né, o ponto tá aqui, né? Vou pegar uma bolinha em verde. Pronto. Coloquei isso aí, vamos ver o que acontece. Deixa eu fechar, tá lá meu desenho. Show de bola, né? Se eu precisar editar, professor, vamos ver se ele permite. Porque do jeito ele, olha só, permite que você edite, olha que bacana. Então veio com um programa muito útil mesmo. E esse aqui é para você botar a data e hora. Aí você bota o formato que você quiser, né? Ó, quarta-feira, tal. Análogo ao bloco de notas, você tem aqui a questão da busca, né? Eu não preciso explicar, que eu tenho certeza que você entendeu como é que você faz para substituir palavras, buscar e selecionar tudo. Como eu falei, você dá o Ctrl T, ele até coloca ali. Então é isso, pessoal. Esses atalhos, né, e esse programa são muito importantes porque a gente vai agora estudar o Microsoft Office, certo? E esses atalhos do Windows é muito interessante que eles são os mesmos dos outros programas. Então se você treinar nesse, Ctrl T, fazer aqui a inserção de imagem, edição, você vai ter muita facilidade de aprender a formatar lá no Word. Todavia aqui, pessoal, a gente não tem muito recurso, né? A última coisa que eu posso mostrar para vocês é a questão das listas, mas eu prefiro mostrar no Word, que é esse menu aqui, que é a lista numerada, a lista não numerada, a lista alfabética e a lista de numeração contínua de algoritmos romanos, né, e tudo mais. Então aqui, por exemplo, eu criei um item, vou dar um Enter e automaticamente crio 2, e assim sucessivamente, né? Se eu dar um Tab, que é a tecla Tab do seu teclado, aqui ele não vai fazer a editação por dentro, tá vendo? Por isso que eu quero explicar lá. Aqui é para listas bem simples, listas numeradas, não numeradas. E aqui também você tem a facilidade de pegar um texto e mandar numerá-lo. Aqui ele botou só um, mas eu vou explicar. Suponhamos que você já tem um texto pré-pronto, né? Número de passos, por exemplo, do seu tutorial e quer numerar. Então, só de você selecionar e clicar aqui, ó, botão esquerdo, lista, ele já transforma, ou clicando por aqui, né? Ele já numera para você. Então, com isso você tem um editor rápido, muito mais leve, tá, pessoal? Do que o Word, para fazer coisas mais simples, como eu falei, um pequeno relatório, um trabalho rápido, um projetinho para entregar para o seu professor. Aqui são alguns recursos para você editar a impressão, que é o menu, você já aprendeu a fazer isso via mouse, né? Deixar a folha em 100%, voltar à origem, né? Deixar a régua exposta ou não, e a barra de status, que é essa barra aqui, para você saber que está algumas informações do programa. Unidade de medida, centímetro, pontos, polegadas, e quebra automática de linha. Ele faz o ajuste pela régua. Bom, eu não costumo mexer aqui. Interessante aqui é as configurações de página, que você tem quase a mesma coisa que o bloco de notas, né? Então você pode fazer essa margem que você está vendo aqui, alterar, você vai ter uma visão melhor do que o bloco de notas. O bloco de notas você tem que imaginar. Aqui, se você alterar, você vê, né? Porque a folha se comporta. É uma das coisas que a gente tem vantagem, né? Em comparação ao bloco de notas. E na impressão você consegue visualizar a folha antes, facilitando o seu trabalho. 2 páginas para ver como é que vai ficar as duas e etc. Fechar aqui, né? Visualização, você pode mandar imprimir e vai para aquela página da sua impressora aí. Então é isso. Esse é o WordPad. Treine os atalhos, tá? Vai aparecer umas caixinhas indicando esses atalhos aí pelo vídeo. Então é isso aí, pessoal, e até a próxima aula, que a gente já inicia o Microsoft Word. Mas pode ser que a gente inicie a navegação na internet, né? Porque a gente vai usar muita navegação na internet para poder fazer textos. Então é uma coisa que eu estou ainda avaliando. Então é isso aí, comentem, tá? Mandem suas perguntas. Obrigado e tchau, tchau.